Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar mais um encontro do nosso grupo de leitura, Lendo Dostô, hoje discutindo a obra Memórias do Subsolo, né? Então, chegamos aqui nessa tão sonhada fase mais complexa de Dostô, né? Eu acho que hoje a gente tem muita coisa para discutir. Esse livro realmente traz muitas reflexões, e eu, como sempre, quero começar dando a palavra a vocês, para que vocês coloquem as ponderações que vocês têm, e vou deixar no ar aqui uma pergunta, uma provocação, né? Afinal de contas, o que é esse homem do subsolo? O que é este subsolo? E o que temos nós de homens do subsolo? Será que nós temos algo, né, desse subsolo? Em alguma medida, a gente se encaixa aí nessa ideia de homem do subsolo? Fica aí a pergunta, e cada um e cada uma vai poder se manifestar sobre o que quiser, obviamente, dentro da obra, e quem quiser responder, quem quiser aceitar a provocação, vai ser ótimo. Então, boa noite. Quem gostaria de começar? Teve uma pessoa que disse que estava super, estou olhando para ela, super animada para falar sobre este livro. Então, sim, senhora. Eu tenho prova documental. Na verdade, eu disse que eu estava curiosa para saber o que todo mundo ia falar. Mas eu posso começar. Primeiro, eu acho que a gente tem, respondendo essa provocação, eu acho que a gente tem, na medida em que o personagem, né, ele está a todo momento julgando. Ele julga muito, né? Ele julga todo mundo, assim, né? Ele julga eu ia falar na loucura dele, né? Mas, assim, ele julga, mas, ao mesmo tempo que ele está falando, ele está sentindo a contradição na fala dele e se enxergando, de alguma forma, naquele papel de quem ele está julgando. Então, assim, eu estou fazendo uma análise, não falando do trecho do livro, mas, assim, realmente uma percepção, sentimento meu, assim, em relação a isso. Então, Lore, eu acho que a gente tem, porque a gente... E aí, uma das coisas que eu achei o máximo, assim, que ele fala do livro, na crítica dele sobre a razão, né, sobre o conhecimento mesmo, ele fala de tabela, né? Ele fala tabela de alguma coisa que a gente acaba se comportando, e isso está no nosso dia a dia, de acordo sempre, né? Com que a nossa sociedade entende como adequado, e, né, no momento do livro, tem uma explosão de razão, né? A fase lá do iluminismo, né? Que surgiu com tanto conhecimento, esclarecendo tanta coisa da ciência e tal, mas ele provoca, faz uma provocação no sentido de que, será que a gente tem que viver assim? Será que a gente não tem que deixar o nosso instinto, o nosso inconsciente, sei lá, ele não na verdade, eu acho que essa é uma das obras em que ele vai trazer à tona a questão do inconsciente, que vai ser trabalhado depois por Freud e tantos outros, né? Então, eu acho que ele faz essa crítica, e eu acho essa crítica pertinente, porque porque ele aqui está questionando, né? Questionando o jeito de viver, né? Questionando... E aí eu não estou entrando no mérito da loucura do personagem, né? Que ele, assim, segue um estereótipo de herói ou anti-herói dele, de Dostoiévski, que é o cara solitário, né? O cara que não tem sucesso, né? Do serviço público, daquele famoso serviço público da Rússia, né? Daquele momento da Rússia em que era isso que tinha, né? Serviço público, você galgar
conseguir alguma notoriedade, alguma coisa com isso, ou você ser aristocracia, ou você ser um servo, né? Um escravo. Então, o personagem ele não foge a essa Rússia de Dostoiévski, pelo menos até agora, né? De tudo que a gente... eu digo da maioria do que a gente tem lido aí. E eu gostei mais da primeira parte do livro. A segunda parte ele já traz um pouco de... que foi quando ele está mesmo meio que vomitando mesmo a raiva em relação a tudo. Eu gostei mais. E a segunda parte me deu agonia, assim, sabe? Dele se colocar sempre como uma posição inferior em relação... E aí vem o julgamento em relação aos colegas dele que eram da escola, que tem aquele encontro, né, o jantar, que ele se submete o tempo inteiro a situações que são humilhantes, né, no meu entendimento, mas que ele está ali, né, se impondo para reafirmar algo que depois ele disse que ele nem precisava, totalmente contraditório, né, mas ele precisa, né, ele não precisava, mas ele precisa. E aí, essa segunda parte aí é que, para mim, foi mais difícil de ler. Assim, por isso que eu falei, eu estou curiosa para saber o que vocês acharam em relação a essa segunda parte, porque, de novo, aquele personagem, né, solitário, com problemas, né? A gente fala que ele tem problemas psicológicos, mas com essa briga dentro dele, na cabeça dele, muito louca, né? Mas que ele, Dostoiévski, consegue... Eu acho que ele consegue, assim, de uma forma muito, para mim, clara, traduzir esse conflito dentro da cabeça dele. Não é toda hora ele em conflito. Não, mentira, o que eu falei antes não é verdade. Eu minto, eu não minto. É uma loucura. Enfim, eu gostei, adorei, e acho, sim, que a gente tem um pouco desse homem, sim, julgador, e que às vezes quer se reafirmar. Acabou meu tempo, senão eu vou ficar falando. E eu quero hoje mais escutar do que falar. Eu acho que Quero você já falar também, trouxe pode? algumas coisas interessantes com as quais eu concordo, e depois eu vou pontuar aí Uhum. também. Jana, pode falar. Eu, na verdade, achava que nem ia falar, porque eu tinha lido esse livro no início do ano passado, li uma edição da Folha, de uma coleção que eu tinha comprado, e eu me lembro que eu tinha ficado super impressionada, positivamente impressionada, mas tentei reler agora essa edição. Só um minutinho aqui, gente. Ô, Lori, eu vou pedir para... como eu disse, eu estou sozinha com minha filhota aqui. Ela está aqui, ela vai perturbar um pouquinho. Eu vou passar a palavra, daqui a pouco eu volto e digo o que eu quero, tá? Eu vou só mutar aqui para não atrapalhar. Jana, no seu tempo, da forma que for mais conveniente para você, viu? Alguém quer falar enquanto isso? Marjorie, pode falar. Assim, eu gostei muito dessa leitura, eu já tinha feito ela há um tempo, sabe? Não consegui fazer a releitura, mas dos livros do Dostoiévski, eu acho que, assim, dos que eu já li depois de Crime e Castigo, esse para mim é o melhor livro, porque eu acho que ele é um livro pequeno, né? Se você parar para pensar, assim, 150 páginas, mas é um livro de uma densidade muito, muito grande. E é um livro, assim, de fluxo de consciência muito, muito intenso nessas primeiras 50 páginas. O que eu mais gosto do Dostoiévski, eu acho que é isso, ele consegue fazer a gente entrar na mente do personagem, né? Então, assim, é uma coisa que mexe muito com os nossos sentimentos, né? A escrita, porque ao mesmo tempo que a gente não gosta desse personagem, né? Ele mesmo não gosta dele, ele se descreve como um homem mau, um homem vil, um homem, né, doente, mas em outros momentos da escrita a gente sente um pouco de empatia, eu diria, assim, em alguns comentários. Não é gostar dele, não é, né, simpatizar com o personagem, mas ter empatia de se colocar no local dele
E talvez pensar que alguma coisa ali também passa na nossa mente em relação aos comentários dele, porque nós somos seres duais, né? O homem, ele não é 100% do tempo bom, como ele também não é 100% do tempo ruim, né? Então, eu acredito que tenha muito isso, esse jogo aí da dualidade. E uma coisa muito interessante em relação ao personagem é que esse personagem não tem nome, né? A gente não sabe o nome dele. E aí, dos comentários que eu já vi em relação ao livro, existiriam dois motivos para isso, né? Primeiro, o primeiro deles, ele não tem nome porque ele está só pensando, desabafando, né? Ele mesmo menciona que não quer que seja lido aquilo. Então, não tem por que se apresentar se ali seria só um desabafo, uma narração de desabafo. E um outro motivo que dizem, que eu acho mais assim interessante, que é porque ele é um homem universal, ele não tem nome porque ele é cada um de nós, ele é cada um que está lendo o livro. Então, se aplicaria ao leitor, né? Então, seria o nosso próprio nome, o nome desse personagem. E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, eu não sei se eu já posso mencionar alguma frase, Lorena, do livro. Fique à vontade, pode sim. Então, tem uma frase que eu gostei muito, porque a gente vê muito isso no Dostoiévski, que é ele achar assim, sobre o engrandecimento do homem, né? Às vezes o homem que tem mais uma experiência, passou por algum. Assim, a gente vai acabar vendo isso em Crime e Castigo também, mas o homem que acaba tendo uma carga, uma bagagem de experiência de vida, é como se isso elevasse, né, o valor do homem. E aí, ele tem uma frase que ele fala assim, depois eu posso olhar qual página que é aqui. Queria tranquilidade, entre aspas, ficar sozinho no subsolo. A vida viva, por falta de hábito, comprimira-me tanto que era até difícil respirar. O que é melhor? Uma felicidade barata ou um sofrimento elevado? Vamos, o que é melhor? Então, página 142, eu achei essa passagem, assim, sensacional, porque eu acho que tem tudo a ver com ele, assim, no geral, sabe? Ele passa essa questão, assim, de o que é melhor? A gente ter uma vida mesquinha, mais feliz, ou a gente passar por situações talvez grandiosas ou grandes sofrimentos que vão acabar nos elevando no sentido de maturidade, de bagagem de vida, né? Então, ele fala muito isso. E esse livro, ele é muito denso, assim, eu acho que, se eu não estou enganada e alguém souber dessa informação, acho que ele tinha perdido a esposa dele durante a escrita desse livro, então acaba ficando um livro mais... Eu acho que ele estava no leito de morte dela, né? Ele estava esperando, tipo assim, sabia que ela ia morrer, então ele estava muito doído, enfim. Então, assim, Mas muito rancor, muita coisa, muita mágoa guardada para ser desabafada, né? Então, eu achei muito intenso esse pequeno, grande livro. É isso. Isso que você colocou é uma coisa interessante também, porque a esposa dele estava no leito de morte e eles não tinham exatamente um casamento feliz, né? O casamento deles já vinha bastante desgastado, bastante, assim, truncado, digamos assim. O convívio não era dos melhores, então deve ter sido um momento bem difícil para ele, né? Lembrando que ele perdeu esposa e irmão num curto espaço de tempo, né? No mesmo ano. E o irmão, para ele, era bem especial, né? Ele tinha uma relação com o irmão, parece. Sim. Eu posso fazer um comentário sobre o que Marjorie falou, ou não? Ou vou para o final da fila? Pode. Se eu só ver se Jana já está preparada. Se ela estiver preparada para falar, eu vou dar prioridade a ela, porque eu sei que hoje ela está numa situação um tanto peculiar por conta de estar sozinha. Pronto, aí depois eu te passo, tá, Mona? Deixa eu aproveitar, Mona, rapidinho, porque o meu mais velho está aqui, vai sair daqui a pouco, ficou com ela ali. Eu tive a mesma impressão que Marjorie, como eu falei, né, eu tinha lido. Quando eu li, eu fiquei assim, foi meu primeiro livro de Dostoiévski que eu li, eu gostei muito, apesar de achar uma leitura também densa, profunda, não achei muito fácil. E agora eu tentei reler, só consegui reler a primeira parte, e aí fui relendo essa edição da 34, que eu acabei comprando. Tem grandes diferenças entre uma e a outra, né? Essa eu achei, inclusive, ficou mais complicada, e ele até justifica isso no prefácio, que ele usa o voz, né? Eu acho que deixa a leitura mais formal, mais séria, e tem outras diferenças também que eu fui comparar.
Mas, em relação à questão do subsolo, o que eu observei foi que ele fala e ele faz questão de afirmar o tempo inteiro, na primeira parte, né, que é que eu me lembro que eu reli, que ele é um homem de consciência, que ele é um homem de consciência, que ele é um homem de consciência, e eu acho que o subsolo é justamente o mergulho na inconsciência. Eu acho que eu acho, né, respondendo à provocação, que todos nós temos, sim, né, e aí veio até a justificativa, né, de Marjorie de que não tem nome porque somos nós, eu acredito muito nisso. Vi também essa questão da dualidade muito forte, né, de um lado e o outro, e para mim, a consciência, o estado elevado que ele tenta mostrar que ele alcançou, mas que ele não alcançou, seria exatamente integrar essas duas coisas, entender que ele pode ter o bom e pode ter o mal e acolher isso com leveza, com naturalidade, mas você vê que tudo dele é tão perturbado, é tão tenso, é tão angustiante que, né, que aquele subsolo é pesado. Então, assim, eu não acho que é meio irônico, né? Acho que não vejo consciência nenhuma, e para mim foi super gostoso reler, eu vou até terminar a leitura, porque eu, em paralelo, tenho feito um trabalho de terapia de grupo, que é um trabalho que, na verdade, não é a psicanálise, nada, eles trabalham com uma linha que é o patchwork, que é uma linha de estudo que trabalha junto a questão da espiritualidade com a terapia. E aí a gente trabalha muitos conceitos, sabe, de prazer negativo, dessa dualidade. Então, assim, eu li dessa vez muito atenta, achei, assim, quase um material para estudo lá no meu grupo. Então, foi super rica a experiência, né? Eu acho que ele realmente é um ser perturbado, independente disso ser patológico ou não. Acho que nós podemos estar nesse estado de perturbação também, que ninguém está livre disso, claro que em graus maiores ou menores, e isso acho que se acentua muito quando a gente se afasta muito do estado de consciência. Eu acho que ele está no estado bem longe da consciência, né? Tanto que ele para mim tudo dele é muito fantasioso, é muito ideal, né? Muito idealizado, né? Por conta até das críticas talvez sociais, mas assim a questão dele, da percepção dele de ser, de se conhecer, de identificar o que ele realmente eu acho que está bem distante disso. E achei bem forte. Gostei também, acho que dos que eu li, né, apesar de ser uma leitura densa, para mim também não ter sido muito fácil, foi... já tinha ficado com essa impressão, desde né, que a gente vem lendo em ordem cronológica, de que era o que eu tinha mais gostado, gostei muito de Humilhados e Ofendidos também, mas esse continua sendo também um dos melhores que eu li até agora. E é isso. Mona? Mona? Pode? Alguém mais quer? Pode. Depois eu volto. Oh, meu Deus. Alguém quer falar? Denise? Tá. Oi. Então, no encontro passado, eu até tinha comentado, né, Lorena, que eu tinha lido no ano passado esse livro e que eu tinha achado ele, assim, muito pesado, né? E aí, quando eu fui reler agora, na verdade, eu me toquei que, na verdade, é a primeira parte dele que eu achei, assim, que realmente era pesado. E depois, quando eu cheguei na segunda, eu disse, não, beleza, agora vai fluindo melhor. Até a Mona, né? Mônica Mona, falou que gostou mais da primeira parte do que da segunda. Eu já achei o contrário, mas não é nem questão de não gostar da primeira parte. Mas é que, assim, não são tantas páginas, são poucas páginas, né? Como também alguém tinha falado ali, mas que, assim, dá vontade de ler com muito mais calma, sabe? Assim, dá vontade... Você quer continuar o livro, mas, ao mesmo tempo, assim, cada parágrafo ali dá pano para manga, assim, para se pensar e refletir muita coisa do que ele está falando, né? Então, assim, nessa releitura agora eu percebi que é isso, assim, não é questão de gostar mais da primeira ou da segunda, mas é que eu vi que a primeira, eu gostaria de reler novamente esse livro, só a primeira parte, para ir com mais calma ainda, assim, né, nele. E na página 61, tem uma passagem que ele fala ali no último parágrafo, que ele fala assim, a questão de
do hábito de leitura que ele tinha, né? Ele fala assim, em casa o que mais fazia era ler, né? Aí ele fala assim, tinha vontade de abafar com impressões exteriores tudo que fervilhava incessantemente. E quanto a impressões exteriores, só me era possível recorrer à leitura. Naturalmente, ela me ajudava muito, perturbava, me deliciava, me torturava. E assim, quando ele escreveu, eu até grifei assim na hora, porque para mim é isso, né? Quando eu tô, tipo, o meu termômetro, assim, para saber se eu tô bem ou se eu não tô, é se eu não estiver conseguindo ler qualquer livro. Porque, assim, se eu não estiver conseguindo ler, eu sei que, cara, realmente eu não tô bem, porque é o meu refúgio, assim. Se eu não tô bem, eu começo a ler e me sinto bem. Então, se eu estiver sem conseguir ler, é porque eu tô abaixo do meu limite ali, né? E o que eu espero sempre das leituras que eu faço é justamente isso, assim, que ela de alguma forma me perturbe mesmo, assim, que ela, né, que eu possa tanto me deliciar com ela, né, com algumas leituras que a gente tem feito ali dele, por exemplo, do último livro, né, daquele Uma História Desagradável, assim, para mim foi uma delícia ler. E essa daqui já é, não digo uma tortura, mas eu quero isso, eu quero essa perturbação, assim, eu quero que me tire de alguma forma do meu eixo essa leitura, né? E ele consegue fazer isso de uma forma muito, assim, muito fácil. Esse livro, para mim, realmente, assim, foi muito bom estar relendo ele, né? Realmente, assim, valeu muito a pena. E teve, agora eu não me lembro aqui em qual parte foi, mas que eu me lembro, assim, na hora que eu li, eu me lembrei daquela música do Raul Seixas, aquela Ouro de Tolo. Não sei, né? Vocês devem conhecer ainda mais quem é de Salvador aí. Ele falando ali no livro, a primeira parte, assim, eu pensei, cara, parece assim mais ou menos assim um pensamento assim dessa letra dessa música. E também me lembrei um pouco assim do poema em linha reta também do Fernando Pessoa, né? Aquela coisa de que nunca conheceu quem tivesse levado porrada, porque é isso, esse personagem ele não é, ele é um cara que uma hora ele está fracassado, mas depois ele quer sair por cima de alguma forma, uma hora ele acha que os outros são melhores, depois ele começa a subestimar os outros, então ele é tudo isso ao mesmo tempo. E é isso que a gente é, de alguma forma, realmente, né? Eu acho que nós somos esse homem do subsolo o tempo todo, a gente só, às vezes, não consegue se dar conta disso. A gente meio que se distrai no dia a dia com outras coisas e não consegue ter essa noção de que a gente tem muito desse homem do subsolo dentro da gente, né? E aí eu só achei interessante também porque, ao mesmo tempo que ele é tão contraditório em todos os pensamentos que ele tem, em todas as coisas que ele fala ali, ele em alguns momentos parece querer categorizar um pouco as pessoas. Quando ele faz esses julgamentos, é como se ele estivesse querendo separar. Ele está naquela ebulição toda, mas ele parece que nessas horas, que ele fala uma hora até das cidades que são meditativas e cidades não meditativas, assim, como se ele estivesse querendo, de alguma forma, colocar um pouco de ordem assim no mundo, quando ele começa a tentar julgar. A pessoa ser de um jeito, a outra ser do outro, porque parece que ele está tão confuso que ele, de alguma forma, tenta ir separando. E no Crime e Castigo também vem essa separação, de novo, né? Do homem ordinário e do homem extraordinário, né? E aí, quando ele fala dessa coisa da cidade meditativa e cidade não meditativa, você lá vem ele com a separação dele, né? Em querer categorizar as coisas de alguma forma. Mas para mim foi um prazer, assim, essa releitura, né? Valeu muito a pena e estou curiosa para continuar escutando o que vocês têm para falar. Gente, eu tenho algumas considerações que eu queria falar aqui rapidamente para a gente continuar a debater, mas algumas questões que vocês já colocaram que me assim, suscitaram algumas reflexões, né? Eu percebi bastante essa questão que vocês colocaram, de gostei muito mais da primeira parte do que da segunda. O que eu senti na relação entre primeira e segunda parte desse livro é que, na verdade, é como se a segunda parte fosse uma aplicação prática daquilo que ele disse na primeira parte. Porque, observe, na primeira parte, ele trata, por exemplo, daquela diferença entre o homem de ação e o homem intelectualizado, digamos. Então, ele diz assim, olha, o homem de ação, quando ele é ofendido,
ele vai e ele dá um jeito, ele quer se vingar e ele esgota todo o ressentimento dele naquela vingança. Então, ele chegou lá e sei lá, fez a barbaridade que ele queria fazer, zerou, né? Como diz eu que ando assistindo muito Miraculous, né? Ladybug, que quem tem filho sabe, zerou, pronto, acabou, voltou tudo o que era antes. E no caso do homem, digamos assim, que tem esse lado Homem de intelectual. consciência, ele fala, né? Isso, homem de Uhum. consciência, né? Um homem mais intelectualizado, obrigado, Júnior. Ele, na verdade, ele vai pensar tanto naquela vingança que ele quer empreender, e serão tantos os prós e contras, ele vai e volta tanto, ele analisa tanto, ele faz tantos planos, que, na verdade, no final, ele acaba não conseguindo realizar, ou se ele realiza, aquilo para ele não vai ser suficiente, porque ele vai continuar se martirizando anos a fio, e a gente vê isso na segunda parte, né? Quando ele fica no desespero, porque ele tem que passar na rua para trombar no ombro do rapaz lá, que tinha, no entender dele, causado uma afronta para ele. Então, eu senti essa relação. Sobre a questão que Mona falou, né, do subsolo como mergulho no inconsciente, eu acho que tem um link bem interessante entre o que você falou, Mona, e o que Marjorie falou. Porque Marjorie falou muito sobre a questão da leitura, né, da questão do apreço que o nosso personagem tem pela leitura e como ele se insere ali naquela realidade da leitura como uma fuga. E esse que é o problema que eu acho. Porque, na verdade, me lembrei, enquanto você falava, Marjorie, de uma amiga nossa, Mônica conhece também, que é do nosso grupo, na nossa confraria do livro, a gente tem uma confraria aqui presencial, fazemos leituras de livros, etc. E nessa confraria ela sempre diz, olha, gente, todo excesso é falta, né, Mona? Simone sempre fala isso, todo excesso é falta. E o que ele diz é o seguinte, é que ele não suporta a vida viva, né? O que ele chama de vida viva, ele não suporta a realidade, ele não consegue se adequar à realidade, ele não consegue interagir com as pessoas, ele não consegue se socializar. Então, para ele, o livro é uma fuga. Tanto é que ele não sabe se expressar fora dos livros. Quando ele começa a falar com Lisa na segunda parte, ela fala, você fala como se estivesse lendo um livro. Lembra que ela fala isso? Você fala como se estivesse lendo um livro. Porque ele não tem tarimba de dialogar, de conversar, ele sabe realmente se inserir ali naquela realidade. Uma outra coisa que eu achei interessante, quem foi que falou, gente? Agora eu já me perdi. Que disse assim, na verdade, o homem do subsolo somos todos nós, né? Alguém disse, perdão, que eu tive que fechar aqui, foi você, não foi mais, eu fechei a câmera para poder pegar uma caneta, e aí depois eu esqueci. E exatamente sobre isso, na página 146, o personagem diz, e no que se refere a mim, apenas levei até o extremo em minha vida aquilo que não ousastes, falando com a gente, né? Levar até a metade sequer. E ainda tomastes a vossa covardia por sensatez. E assim vos consolastes, enganando-vos a vós mesmos, de modo que eu também esteja, de modo que eu talvez esteja ainda mais vivo que vós. Porque, na verdade, nós somos contraditórios. É preciso que a gente enxergue. O ser humano, ele não é linear, né? Nós somos contraditórios. É o jogo entre a nossa razão e a nossa emoção, né? A consciência do que é certo e a nossa vontade. Se todo mundo seguisse, como ele colocou aqui, se bastasse a gente conhecer as regras, conhecer o que é certo e o que é errado, para que a gente pudesse agir corretamente, provavelmente ninguém iria fumar, porque a gente sabe que o cigarro é algo que faz mal para o ser humano. Mas a vontade, o desejo, e eu coloquei aqui, claro, fumar como um exemplo de tantos, né? Tantos exemplos possíveis. Mas é algo que realmente a gente precisa ter em mente, porque a gente vive essa dualidade. O ser humano é paradoxal. E ele próprio se classifica, lá na última página, né? Aliás, ainda não terminam aqui as memórias desse paradoxalista. Então, ele próprio se define como um paradoxalista, porque ele vive esse paradoxo, ele vive essa contradição, e simplesmente a gente acha que a gente é racional e coerente o tempo todo, mas é como ele disse, procure na história, você vai achar muita coisa, menos sensatez.
né? Então, nós não necessariamente somos sensatos. E talvez quando a gente se enxerga no livro, com a abertura que a gente tem de poder se avaliar, né, no nosso íntimo, como ele diz, existem coisas que a gente não tem coragem de dizer nem a nós mesmos, né? Existem coisas que a gente não tem coragem de dizer ao outro, existem coisas que a gente não tem coragem de dizer a nós mesmos. Então, talvez seja uma forma de Dostoiévski escancarar, olha, se observe, porque você não é essa linha de sensatez toda que você imagina ser. Então, eu achei bem, bem interessante. E, por fim, né, porque eu quero passar a palavra para vocês, quando vocês estavam falando da tentativa dele de se adequar às regras, é interessante porque realmente é muito comum que a gente tente se adequar a regras com as quais a gente não concorda. A sociedade tem regras que a gente acha erradas, que a gente não vê lógica, mas a gente, incrivelmente, acaba se submetendo a essas regras. Quer ver um exemplo? Você vai fazer uma festa de casamento. A sua cabeça tem que estar na festa do seu casamento, pelo menos na minha, né? Tem que estar na festa do casamento aquelas pessoas que realmente importam para você. Sua família, seus amigos mais próximos. Mas aí o que diz a convenção social? Se você vai fazer uma festa grande, aí você tem que chamar, digamos, N colegas de trabalho, mesmo que não sejam colegas tão próximos. Aí tem aquela pessoa que você chama só por educação, não tem o famoso chamar por educação, né? Chamar por educação, tá. Na verdade, são regras com as quais você não concorda e que você acaba seguindo. O constrangimento, eu brinco sempre aqui, eu fiz, olha, uma regra de vida para mim não contem com o meu constrangimento. Não contem com o meu constrangimento. Durante muito tempo na vida, eu me deixei levar. Assim, às vezes eu fazia coisas que eu não gostaria de fazer, porque eu estava constrangida de dizer não. Hoje eu sou chata nesse eu digo. Porque, na verdade, né, a gente precisa aprender a se conhecer e a se respeitar. Né? Bom, mas já falei demais, como diz Mona, já estourei meu tempo, vou ceder aí. Alguém quer falar? Lorena, eu queria falar depois, mas a Marjorie pode falar antes, se ela quiser. Talvez ela vai O complementar meu alguma coisa. é só rapidinho, é só completando o que a Lorena falou, para depois não ficar meio perdido. Porque ele fala dessa questão aí das pessoas, na verdade, que tentam muito se adequar para agradar o próximo, né? Que seria assim, ficar meio que puxando o saco ou bajulando. E meio que ele é aquela pessoa que às vezes é desagradável porque ele simplesmente fala, né? O que muitos de nós não teríamos coragem de dizer, né? Sendo mais, assim, contidos ou educados. Então, acho que ele faz até uma crítica a essas pessoas que usam dessas maneiras de agradar os outros, mesmo não concordando, né? Com o pensamento dos outros, só para conseguir alguma coisa. E só outra coisa também que você falou, essa última frase, eu achei muito legal, porque você falou assim, a sensatez, ela, tipo, não, eu esqueci, qual foi a frase que você finalizou? Não sei se você falou assim, que a sensatez, ela não é contínua, ou é contínua, alguma coisa assim, mas é porque você leu só até a parte do paradoxalista. Aí ele continua e fala, né? Ele não se conteve e as continuou, mas parece-nos que se pode fazer ponto final por aqui mesmo. Ou seja, isso continua, né? Da ideia de continuidade. Então, ou seja, se a gente tenta ser um ser sensato, ou um ser sempre em equilíbrio, em conivência com as ideias, isso nunca vai acontecer, porque a gente sempre vai ser, né? Sempre vai ter essa dualidade. Então, isso aqui eu achei muito sensacional, o livro terminar assim, porque passa a ideia de que o personagem continua imerso naquele fluxo de consciência e assim será para o resto da vida, né? A gente sempre vai estar passando por esses períodos de pensamento mais aflorados, ou de alguma crise, né, ou de alguma dúvida existencialista, enfim, continua, o fluxo vai, mas por enquanto, né, ele para de narrar para a gente por aqui mesmo, ou seja, talvez continuasse a gente ficaria mais, né, mais indignado. É isso. E aí é uma frase que eu vou falar, Lori. Não vou gastar meu tempo com o meu segundo tempo, mas sobre isso, Marjorie, Freud, que tem muito do seu trabalho, né, influenciado por ele, na psicanálise que ele construiu, ele disse, não tem alta, ou seja, você não vai ser um ser feliz, vai sempre ter sofrimento, você não vai se curar,
porque você é isso, a gente é isso. Então, assim, a cura é ter consciência de que somos assim e acolher, como alguém falou, Jana, acolher isso. Somos assim, e aí eu acho que é um grande passo também para não julgar, né? Tentar, né? Porque é difícil, né? Não julgar, porque a gente sabe que se a gente, né, tem as nossas complexidades, então é só... Mas acabei. Gastei só um minuto e meio. Marcelo, Oi, pessoal. Então, eu acabei fazendo uma conexão quando eu comecei a refletir sobre o livro, com o livro Recordação da Casa dos Mortos. Eu não sei se vocês se lembram daquela cena que o Dostoiévski viu que estava tendo uma revolta na cadeia, né? E ele quer participar, e ele acaba entrando em fila junto com os prisioneiros que estão revoltados, né? E depois as reflexões que ele faz a respeito disso leva ele a tentar se situar na sociedade daquela época como homem privilegiado que não poderia participar daquela luta dentro da prisão, né? E eu fiz uma conexão com esse livro em determinado momento, porque ele traz essa questão do perfil do homem russo, né? Que inconsciente ou que consciência é essa social? Como que é o ponto de equilíbrio? Porque será que existe um ponto de equilíbrio para a gente conseguir atingir a revolução e um bem que seja melhor para todos? Acho que, além dele colocar a gente no nosso colo, esse homem, né? Porque a gente vai fazer essa pergunta, afinal de contas, que homem é esse? Foi a provocação que a Lorena fez no início. A gente acaba embarcando nessa questão da dualidade também, né? Tipo, até marquei aqui algumas passagens que ele coloca. Ele fica doente, daí ele não quer ir no médico, daí ao mesmo tempo que ele se contradiz, ele acredita na ciência, mas é supersticioso, né? Um paradoxo. Depois ele acredita no progresso e ao mesmo tempo gosta do atraso. É confortável para ele, né? Porque algo novo vai ser desconfortável. Ele acredita na razão, mas ao mesmo tempo continua na desrazão, né? Então ele fica nesse jogo, né? Eu faço bem, eu faço mal, mas daí ele começa, parece que ele está desequilibrado. A gente começa a falar, será que esse é um homem maluco, né? E depois a gente começa a se encontrar nesse homem, né? Conforme a gente vai lendo. Mas daí eu acredito que Dostoiévski, quando ele traça esse arquétipo social, que é um personagem de arquétipo social, né? Você vai se encontrando nas passagens, nas interrogações, né? Dele, eu acho que ele tenta situar esse homem russo sobre as influências culturais da época, tanto externa quanto as internas, que é motivo de, vamos dizer, tradição russa, né? A cultura russa tradicionalista, que está sofrendo aquela influência da França, europeia, tudo, que ele trabalhou muito bem naquele livro do Crocodilo, né? Com muita comédia, tudo, tipo, mas muito deboche ao mesmo tempo, né? Ele começa a tentar construir esse meio termo da consciência russa. O que é essa consciência social russa? Eu acho que ele tenta mostrar para a gente um pouco dessa luta de transformação, né? Deixa eu ver, eu fiz umas anotações aqui. E também ele fala desse homem que tem a consciência em declínio, né? Que ao mesmo tempo que ele tenta ser uma pessoa melhor, ele demonstra todo o declínio dele nessa luta entre o bem e o mal, em fazer o mal, em fazer o bem, que é uma luta que é natural, igual vocês estavam colocando agora, né? A gente fica nessa luta constante, né? Deixa eu ver, eu anotei aqui da questão do homem lastimável, né? Será que esse homem russo, que ele considera lastimável, será capaz de promover a revolução? Será que eles vão conseguir? Se eles não conseguir chegarem no meio termo, será que eles vão conseguir avançar na Rússia, né? Daquela época? Daí tem toda a questão da falta de consciência moral, da falta de solidariedade, da falta de união, que são os ideais que afastam e que aproximam ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas acabam se aproximando de pessoas que têm os mesmos ideais, né? E naquela época a briga era justamente essa. Será que o homem, Dostoiévski, fazendo a conexão lá com aquela cena da cadeia, não sei se vocês estão conseguindo
compreendeu meu raciocínio, volta nessa questão. Será que a revolução, partindo da elite cultural privilegiada, vai conseguir sozinha? Porque se o homem, a base da sociedade, né, a servidão, ela não vai conseguir fazer sozinha a revolução dela, mas ela também não enxerga o homem privilegiado como parte da sociedade, que é a base, né, o menos privilegiado, né? Então precisa desse meio termo também político e social para que todos entrem no consenso e consigam avançar. Acho que ele faz também essa questão, traz essa questão política e também toda a questão psicológica, né, do existencialismo, de Freud depois, né, que acaba se baseando muita coisa do que ele coloca sobre a consciência. É mais ou menos isso que eu tenho para falar. Eu fiquei curiosa para saber a opinião de Pedro Henrique sobre esse livro, né? Ele poderia estar aqui hoje, ele que estuda psicologia. Eu lembro que ele falou super, acho que uns 2 encontros, porque o homem subsolo, porque o homem subsolo, o homem subsolo. Marcelo trouxe várias questões assim relacionadas. Eu acho que nesse momento aí seria uma boa provocação também para ele. Alguém mais quer falar, gente? Débora, Vera, Dayana, se quiserem falar, fiquem à vontade. Não é obrigatório não, tá? Não é impositivo não, mas se quiserem falar, serão muito bem-vindas. Olha, depois de tanta coisa boa, fica difícil falar de alguma coisa. Eu tinha feito umas anotações, mas até o poema do Fernando Pessoa, o poema em linha reta, que eu queria trazer, a Denise muito oportunamente trouxe, né? A única coisa que eu acho também que poderia talvez acrescentar seria essa questão do Freud, né? Dele ter bebido na fonte do Dostoiévski e dele ter admitido que os escritores sempre estavam à frente dos cientistas, dos psicólogos e futuramente dos psicanalistas, né? Porque ele via essa questão de uma vivência através da sensibilidade do escritor com consequências muito importantes, né? Então, a capacidade que o Dostoiévski tem, né, neste livro e em outros, de analisar a alma humana é algo assim louvável demais, né? Então, isso encanta a gente. Alguém citou uma frase que eu também tinha grifado, que é sobre a vida comum, né, uma felicidade boba comum, ou um sofrimento, né, um sofrimento mais nobre, vamos dizer assim. Me lembrou muito o Contar do Caligares, aquele psicanalista, né, que faleceu há pouco. Dele, Vera. Sou fã dele. Eu também, nem te conto. Uma hora eu tô aqui guardando um negócio para falar dele. Ah, que legal! Então, e assim, eu tive o privilégio de conviver com ele, e assim, ele falava que ele era contra essa história de uma vida feliz, da busca da vida feliz, né? Mas que ele preferia ter uma vida interessante. Exato. Então, isso eu acho assim fantástico. E eu acho que é isso, né? Que o Dostoiévski trouxe aí para a gente, né, nesse livro, e também concordo com todas que falaram do inconsciente, e aí a gente entende por que o Freud foi buscar, né, nessa fonte, né, e essa necessidade que hoje, e assim, a atualidade de uma obra clássica, né? Uma obra escrita há tantos e tantos anos, hoje ela é muito atual. Então, se a gente olhar hoje para o ser humano, o que ele mais tenta é ser racional, é ser festivo, é mostrar o seu lado iluminado, né? Luminoso, e o subterrâneo, que é o lado sombrio, tem que ficar sempre escondido. Só que a gente sabe que quanto mais a gente esconde, mais ele aparece. Então, aí vão vir os sintomas, vão vir, né, todas as questões aí que são muito, muito atuais. Então, essa atualidade desse livro me encantou também, como sempre encanta, né, no Dostoiévski. E é isso, meninas. Tinha mais uma coisinha que eu queria falar,
Mas essa questão do escondido, do reprimido, eu acho que era mais ou menos por aí. O resto todo mundo falou e muito bem falado. Eu estou assim encantada com as colocações de todos. Obrigada. Vera, você roubou minha parte de contar do Caligares. Como assim? Eu posso não posso. Deixa todo mundo. Olha lá a dualidade. Posso ou não posso? Posso ou não posso? Eu quero falar, não, mas eu tenho que deixar a pessoa falar. Não, mas eu quero falar agora. Não, mas eu... Enfim, é eterna. Eu estou reprimindo o meu lado sombrio tagarela. Débora, quer falar? Oi, Lore, hoje vou ficar escutando mais vocês. Pronto, meu Mas amor. eu tive uma impressão, assim como a Mônica, eu li a primeira parte, quando eu comecei a ler a segunda, acabou que eu não dei prosseguimento, não consegui concluir a segunda parte. Mas eu também tive essa sensação, gostei mais da primeira, né? E o que deu para perceber realmente é que no início ele começa de uma premissa do homem de consciência hipertrofiada versus o homem de ação, né? O homem que simplesmente reage de acordo com a natureza humana. E que ele, por ser consciente, inclusive parece que a maldade dele era maldade consciente, no sentido de eu vou fazer isso só para ver, né? Porque eu quero. Porque eu não sou uma pessoa que reage simplesmente, eu penso no que eu vou fazer. E aí depois, ao longo da primeira parte, eu percebi que ele foi vendo que não tem como separar razão e emoção, assim. Você tem que... As duas coisas fazem parte do ser humano, né? A consciência e a emoção. E tanto que ele fala que o ser humano ele busca sempre um caminho pelas coisas vantajosas, por aquilo que te dá vantagem. E que por isso mesmo não teria livre-arbítrio, seria como, sei lá, como um animal, como os demais, assim. E aí depois ele começa a falar de situações na história, como você mesmo citou, que não faz sentido o que o homem fazia, né? Coisas que o homem faz para si mesmo de forma que o leva à ruína, que é contrário a seguir essas vantajosidades. E aí ele fala, não, realmente o homem, ele é racional e ele não é simples, digamos assim, ele não simplesmente escolhe uma tabela de ações e vai agindo de acordo com as vantagens, né? Para obter vantagens. Tem horas que ele faz umas coisas para sua própria ruína. Isso é que faz ele ser humano, né? E diferente. Então, eu tive essa impressão da primeira parte. E aí ele começa nessa divisão do homem da consciência hipertrofiada e o homem de ação, mas depois ele vai chegando nessa conclusão de que o ser humano ele tem esse misto. Não é só uma coisa ou só outra, né? Foi isso que eu entendi. É incrível que quando a gente... Eu não sei se acontece com vocês, mas sempre que eu entro numa reunião, a minha visão do livro é assim. E quando eu saio, ela já está assim, né? É incrível a quantidade de percepções que essa troca produz, né? Eu fico encantada, realmente, muito encantada. Tudo que vocês estão falando aqui, eu fico anotando e às vezes eu fico fazendo links com coisas que eu tinha pensado. Denise, você está querendo falar? Posso falar? Pode. Não, mas eu espero. Ah, pronto. Não, porque o que eu tenho a falar é bem geral mesmo. Eu achei interessante que esse personagem, ele tem algo que, na verdade, é muito comum no ser humano, que é o julgamento que a gente costuma fazer do outro pelos nossos valores, pelo nosso comportamento. Eu me lembro sempre que eu tenho uma pessoa que eu conheço, Débora também conhece, que é uma pessoa extremamente infiel. Inclusive, ele sempre brinca e diz assim, não, mas se eu tiver 3 namoradas, eu sou fiel às 3. Né? Ele fala isso. Então, sempre que ele está num relacionamento, ele tende a achar que a outra pessoa está tendo um comportamento de infidelidade. Qualquer coisa, qualquer situação para ele
um indício de infidelidade, porque, na verdade, ele começa a medir o outro pela sua própria tábua de valores. E eu sinto isso um pouco aqui no livro, né? Como a gente só tem a visão dele, a gente tem um narrador que não necessariamente é tão confiável assim, porque perceba que ele tem problemas com todo mundo, e a pessoa que trabalha com ele é um tirano, e os colegas de escola dele desprezavam ele, e, enfim, todo lugar que ele vai, ele sempre coloca essa situação de que ele era maltratado, de que ele era desprezado, né? Enfim, a gente não sabe até... Ele projeta o tempo todo, né? Ele Isso, projeta exatamente. o tempo todo nos outros, né? Exatamente. Ele faz essa... Diga, Mona, pode falar. Não, eu ia falar isso. Normalmente, quando a gente julga o outro, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito racista, ela está projetando, segundo, né? Marcelo vai falar melhor. Ela está projetando algum sentimento de inferioridade dela, de alguma coisa, não necessariamente de raça, obviamente, no outro, né? Então, normalmente, quando a gente se incomoda muito com algo do outro, é porque tem alguma coisa lá dentro da gente de sombrio que tem uma relação com aquilo. É como se o outro fosse um espelho, né? Servisse para espelhar de uma forma enviesada. Não exata, mas assim, a gente enxerga nesse outro um espelho, claro, de uma forma enviesada, porque não necessariamente é uma equivalência, entendi. E essa questão do julgar o outro... Minha terapeuta fala assim, doeu, toma que é teu. Então, o que incomoda a gente sempre tem que ser realmente o parâmetro para a gente se avaliar, né? Porque se aquilo incomoda a gente, a mesma coisa, não incomoda o outro, o que a gente precisa ver não é o outro, é o que está me causando, né? Por que está me gerando esse incômodo. Eu concordo. E ele tem muito esse comportamento de medir o outro por essa visão, digamos assim, de vida que ele tem, né? E falta a ele, muitas vezes, que é o contraponto que eu vou pegar a fala de Marcelo, que é a capacidade de enxergar o outro, né? A capacidade de enxergar o outro, de se colocar no lugar do outro. Marcelo falou do livro Escritos da Casa Morta, que a gente vai discutir em fevereiro, né? Mas essa cena, na verdade, que ele colocou foi o seguinte, foi falta empatia, exatamente. É porque a palavra nem sempre vem, né, filha? Assim, a mente... é isso aí, exatamente. Essa cena de Escritos da Casa Morta é o seguinte, os presos estão insatisfeitos com a alimentação e resolvem fazer se perfilar para chamar o comandante. Eles querem falar com o comandante e dizer que a comida do presídio não está boa. O personagem que, na verdade, equivale a Dostoiévski, né? Que é o personagem por meio do qual ele fala da experiência dele, vê os presos perfilados e acha que aquilo ali é chamada, né? Que eles têm que fazer eles fazem aquela formação para serem contados, para ver se alguém está falando dali, etc. Então ele vai e fica ali. E os presos falam, olha, você está fazendo o que aqui? Aí ele, sem entender, né? Fala, você não tem o direito de estar aqui, porque hoje seria o que a gente chamaria de lugar de fala, né? Você não tem lugar de fala, afinal de contas você tem dinheiro, compra sua própria comida, você não precisa comer essa comida do presídio, então por que você está aqui? Essa briga não é sua, sai daqui. Tiraram ele realmente de lá. E aí foi que ele não conseguia entender, poxa, por que é que eu não posso estar ali? Até que ele começa, com a convivência, a entender o que era o papel dele dentro da sociedade, por que aquelas pessoas não conseguiam enxergá-lo como um igual, né? Essa diferença. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de enxergar o outro, de enxergar a percepção do outro. Esse exercício que ele fez foi um exercício bem interessante. E o nosso personagem, que ele não consegue fazer esse exercício, né? Ele não consegue fazer o exercício de por que as pessoas, por exemplo, me tratam mal, por que a pessoa que trabalha para mim me trata mal? Será que eu sou um patrão interessante, né? Será que eu sou um patrão agradável? Mas aí, Lori, será que trata mal mesmo? Porque pelo relato que ele deu lá do coisa, o cara estava meio que na dele lá. Eu não achei né? Então, assim, é o que você falou. Tem isso, verdade. A narrativa, ele está com a narrativa. E aí ele faz o que ele quer.
né? E te induz a achar que todo mundo olha para ele de uma forma enviesada, como se ele fosse estranho. Será que olha? Ou será que as pessoas, né? Enfim. Se olhar, faltou a ele fazer essa análise. E se não olha, é porque ele está ainda mais cego e é mais incapaz ainda de analisar o outro, né? E outra coisa que eu achei interessante é que ele, na verdade, vive aquele paradoxo de se sentir humilhado e de querer humilhar, né? Quer dizer, ele não gosta de se sentir humilhado, ele, né, não gosta de ser tratado daquela forma, mas ele sente a necessidade de revidar. E ele não revida necessariamente nas mesmas pessoas que tratam ele mal. Então, por exemplo, ele é aquele funcionário público que vai tratar mal a pessoa que ele vai atender, ele é aquela pessoa que vai tratar mal o funcionário dele, é aquela pessoa que vai tratar mal a prostituta que atendeu ele, né? Quer dizer, ele faz todo aquele discurso que foi, para mim, uma parte linda do livro, inclusive. Mas eu acho isso bem atual também, Lore. Isso é bem atual, né? Normalmente, as pessoas que se submetem, né, em determinado... Vou dar uma de novelista, de núcleo da sua vida, é agressiva no outro. Então, uma pessoa que, de repente, se submeta na sua casa, e eu estou falando de homem e de mulher, né? No trabalho, é uma pessoa, talvez, difícil, uma pessoa, né? Ou vice-versa, né? Às vezes desconta em casa. Né? Ou vice-versa. Então, acho que isso é... Você colocou aí bem, bem atual, assim. E a última ponderação aqui, para passar a palavra para vocês, acho que Jana tinha levantado a mão. Não desista não, Jana, não desista de mim, Jana. A última ponderação é a seguinte, o que Vera colocou, né, sobre a questão do subterrâneo, sobre a questão do que vocês trouxeram do inconsciente e dessa necessidade que nós temos de mostrar sempre o nosso lado melhor. Sempre que vocês falam isso, eu só me lembro de... Sabrina está calada mesmo. Sempre que vocês falam disso, eu só me lembro das redes sociais. Nas redes sociais, você tem que estar sempre bem, você tem que estar sempre feliz, os casamentos sempre dão certo, né? Todo mundo se ama, todo mundo é querido. No aniversário, você tem que postar 50 stories de pessoa, porque se ninguém fizer story para você, ele desejando parabéns, meu Deus, você não é uma pessoa amada. Não importa que sua família esteja ali do seu lado, seus amigos, mas tem que ter aqueles stories, parabéns. Então, assim, hoje a rede social é um parâmetro muito forte, né? Para mostrar essa dualidade entre a realidade e a ficção que a gente cria em torno da nossa vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado de não transformar ficção em realidade, não trazer para a realidade, ou seja, eu não preciso ter não sei quantos milhões de likes para ser feliz, né? Não preciso ter, enfim. Para mim, o que importa é que eu tenha, de fato, relações concretas, porque ali, na verdade, é um jogo de solidão, né? Tem gente que tem uma vida super intensa em rede social, e se você simplesmente cortar a internet dessa pessoa, ela é o homem do subsolo, porque, na verdade, ela... Lore, eu acrescentaria uma coisa também, né? Além de ter que postar, ter que, né? As pessoas também, muitas pessoas, né? Elas precisam também saber o que está acontecendo, né? Então, não é só sobre você colocar ali um recorte da sua vida feliz. É sobre também saber o que está acontecendo na vida dos outros. E quando você vê um recorte feliz da vida de alguém, quem nunca diz, quero ver como é em casa, porque quero ver como é a vida, entendeu? Então, assim, são os dois lados. Assim, por que a gente precisa tanto disso, né? Por que isso alimenta a gente? Eu estou falando nós, generalizando, né? Eu acho que muitas pessoas sabem lidar com rede social. Graças a Deus, assim, eu consigo hoje, de boa, assim, realmente não é algo que me... Tem dias que eu não entro, tem dias que eu entro, tem dias que... Mas eu acho que são esses dois lados, a gente saber do que o outro está fazendo e também ter uma validação da nossa vida, né? Tipo, você posta lá para ter essa validação do like, né? Olha,
estão achando que minha vida é legal, então deve ser. Que Você loucura, acaba né? acreditando nisso. A questão é essa. E quando a sua rede social não está boa, você começa a achar que sua vida não está legal. Então, tem esse outro lado, né? Diana colocou aqui nos comentários que quando a gente mostra que está triste, as pessoas pensam que é drama, né? Na verdade, as pessoas não estão preparadas, muitas vezes, para lidar com a tristeza, com a As sombras, infelicidade, né? É muito fácil você ser impactam, né? amigo, você Minha conviver com vida já pessoas. tem um monte de problema, ainda tenho que Pois ouvir drama é, de outra pessoa. pois é. É muito comum quando você tem um problema, principalmente quando é um problema sério, as pessoas simplesmente vão se afastando, né? É por isso que a gente fala assim, nesse momento que a gente vê quem são os verdadeiros amigos. Porque quando você tem um problema, as pessoas não querem lhe ouvir, as pessoas não querem. Não é legal, não é interessante, digo assim, entre aspas, perder tempo ouvindo as queixas da outra pessoa, né? E, na verdade, é uma dimensão do ser humano que faz parte, né? Todos nós passamos por isso, todos nós precisamos de alguém que nos ouça, todos nós temos que ser um pouco ouvintes também, então é bem, bem complicado. E Diana colocou aqui também que às vezes ela fica triste por não ter um feed organizado. Diana, isso aqui me lembrou muito aquela questão das regras, né? Das regras sociais. Então, assim, para você ter, entre aspas, sucesso na rede social, você tem que ter um feed organizado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, ó, sabe O que é aquela um coisa? feed organizado? Um feed bonitinho de fotos combinando nas cores, de tons não sei como, disso, daquilo. Existe isso? Pois é aquela questão da... Existe para Abraço, Marcelo. quem... Existe, Denise, para quem tem um Instagram mais profissional, né? Ah, tá. Eu acho que a Dayana deve ter. Meio que Não um padrão, sei. assim, nesse sentido. E aí você Ah, entra... tá, entendi. Você, tipo assim, vou entrar no Instagram, no perfil da Mônica. A Mônica é isso, aquilo, outro. E quando você entra, se você tem um feed organizado, como ela está falando aqui de paleta de cores, enfim, um feed organizado, Entendi. né, de rede social, você vai falar, nossa, peraí, o que ela faz? Não sei o que é. Aquela velha ideia. Você vai ver que é uma coisa aleatória. Que não... Na verdade, é como se desse a sensação de sucesso, de alguém, né? Entendi. Enfim, que dá uma impressão positiva, mas não é aquela coisa da forma e do conteúdo, né? Eu acredito mais no conteúdo do que na forma, então. Eu acho que essa história de feed organizado, eu acho que, de fato, para quem é profissional, né? De fato, a rede social é um veículo super, a depender da atividade, eficiente. E você deve investir, na minha opinião. Agora, é seu vídeo pessoal? Agora, gente, eu me lembrei que Jana tinha levantado a mão há 50 anos atrás. E eu não... Era besteira, Lori. Foi porque você falou de que ele às vezes não se toca e tal. Eu me fiz o link com o nosso último livro, com da história do homem desagradável, né? Que ele também tinha aquela coisa de que ele tinha uma ideia distorcida de quem ele era, né? Então era como se fosse um ensaio, né, para esse, que esse desce bem mais, né? Porque o outro não chegava, né, a mergulhar no subsolo. Ele era uma visão distorcida para mais dele, né? Ele se achava, mas aí me fez lembrar dele. E uma outra coisa só que vocês falaram depois sobre a rede social, eu acho realmente, né, que se desvirtua muito a rede social, mas a rede social também, como tudo na vida, tem um lado positivo também. Ela conecta pessoas que estavam há muito tempo desconectadas, né? Ela permite aproximação, mas como tudo, é como você falou de Simone, né? Tudo que é excesso traz uma falta, né? É questão de movimento pendular, né? É óbvio que você não vai usar a rede social para substituir as relações de verdade, mas se você consegue usar ela de uma maneira moderada, racional, saudável, eu acho excelente, né? A gente tem aqui, por conta das redes sociais, a gente se encontra aqui, né? A gente conheceu o seu perfil maravilhoso e a gente pode, hoje, estar conectando pessoas que não estariam juntas porque moram em cidades diferentes, mas realmente a gente está atenta e eu acho que é esse o exercício que o homem do subsolo, acho que alguém falou isso aqui, eu acho que a grande mensagem que fica do livro, que Dostoiévski deixou para a gente foi, se observem. Eu acho que é o nosso parâmetro, é o nosso termômetro, né? A gente
olhar para essa história, perceber que a gente tem de tudo, que a gente é um pouco esse homem do subsolo, e que a gente tem que estar realmente o tempo todo se vendo, né, e tentando encontrar, né, de acordo com a nossa régua aí, né, o que é que flui, o que é leve, que aí a gente vai sentir que aquilo que flui, que é leve, é uma coisa que está mais bem organizada. Aquilo que causa um desconforto, né, que traz alguma sensação ruim, então não tem alguma coisa que não está legal. Então, eu acho que o exercício é esse mesmo, para a gente ir tentando conectar mesmo, luz e sombra, porque a gente é luz e sombra, e acho que dificilmente a gente vai conseguir chegar a Siddhartha, né, a virar um ser 100% iluminado, mas tem que ter isso como norte, sabendo que a gente é humano, né? A gente é humano e sendo humano, isso faz parte. É isso. Só queria, já saíram 2 pessoas, eu queria só deixar para a gente fazer a foto rapidinho, vamos fazer? Para a gente não ficar sem a foto do encontro de hoje. Mas não acabou não, né? Estou com a mão levantada. Não. Mas é porque as pessoas estão saindo para a gente não ficar... Peraí, deixa eu abrir aqui rapidinho, só um minuto, porque eu preciso do meu Telegram aberto para poder mandar a foto. Telegram, é, Glória? É porque eu só sei fazer assim, eu faço a foto, peraí que agora eu tenho que me lembrar, né? Você tem que avisar, né, amiga? Vou tirar, para não ficar assim. Deixa eu ver se é assim, vamos lá. 1, 2, 3 e... Peraí, vamos lá? 1, 2, 3 e peraí, viu? Agora. Deixa eu ver se eu tirei direito, peraí. Tirei. Pronto, direitinho. Pronto, perdoem essa breve interrupção. Bom, vamos para as considerações finais. Mona já está ali com a mãozinha levantada, fica à vontade, Mona. Estou com o microfone, estou. Eu ia falar exatamente o que Vera falou sobre o Gotardo, que num curso que eu fiz com ele, eu não tive o prazer de conviver com ele, Vera, mas sou super fã dele. Ele falava, era um curso sobre a felicidade, né? Onde está a felicidade, alguma coisa assim. E aí ele finaliza, faz várias considerações, e ele fala assim, que a felicidade é uma utopia, né? No sentido, quando a gente fala assim, o que é uma vida feliz, né? A vida é o que ela é, com tudo que ela apresenta, o sofrimento, as alegrias, as angústias, as conquistas e tudo mais. Mas o que ele acha que, né, é como se fosse uma dica dele, né, é que mais vale uma vida interessante. Então, se você está vivendo um luto, viva o seu luto, porque faz parte da vida essa perda, né? A gente perde as pessoas. Então, viva o luto com tudo que o luto pode te trazer como uma experiência, né? Eu achei isso muito legal. E aí, no livro, por que eu estou falando isso? Tem uma passagem aqui que eu quero... Posso ler, Lore? Posso? Que ele fala exatamente isso com outras palavras, né? Ele começa aqui. E, embora a nossa vida, nessa manifestação, resulte muitas vezes em algo bem ignóbil, é sempre a vida e não apenas a extração de uma raiz quadrada. Eu, por exemplo, quero viver muito naturalmente, para satisfazer toda a minha capacidade vital, e não apenas a minha capacidade racional. Isto é, algo como a 20ª parte da minha capacidade de viver. Que sabe a razão? Somente aquilo que teve tempo de conhecer. Algo provavelmente nunca chegará a saber. Embora isto não constitua consolo, por que não expressá-lo? Enquanto a natureza humana age em sua totalidade, com tudo que nela existe de consciente e inconsciente, embora minta, continua vivendo. Ou seja, né? Por que a gente vai se pautar nossa felicidade na razão? A razão ainda não teve tempo de conhecer tudo, né? Ele escreveu em 1800
e a gente está em 2021 e a gente não sabe de tudo. Então, por que a gente vai pautar a nossa vida nisso? E, para finalizar, uma parte também que eu estava grifando tudo em amarelo. Aí, nessa parte, eu falei, não, vai ter que ser rosa, a única parte rosa. Ele começa, né? Ter o direito de desejar para si mesmo algo muito estúpido, sem estar comprometido com a obrigação de desejar apenas o que é inteligente. Isto é, de fato, estupidíssimo, é um capricho, mas realmente, senhores, talvez seja para a nossa gente o mais vantajoso de tudo quando existe sobre a Terra, sobretudo em certos casos. E, em particular, seja mais vantajoso que todas as vantagens, mesmo no caso de nos trazer um prejuízo evidente e de contradizer as conclusões mais sensatas da nossa razão a respeito de vantagens, pois, aí isso é em rosa, em todo caso, conserva-nos o principal, o que nos é mais caro, isto é, a nossa personalidade, a nossa individualidade. Então, eu acho que isso é algo que a gente poderia tentar exercer sempre, né? O que eu quero? O que eu desejo? O que eu aspiro? Nada a ver com a sociedade, nada a ver com minha família, nada a ver com meu marido, com os meus filhos, mas o que eu, né? Isso que é o de mais caro. Eu achei fantástico isso, e isso, de novo, né? Super atual. Então, eu ia citar... Vera, depois precisamos conversar sobre o tardo, viu? Eu ia citar isso porque eu acho que, inclusive, eu estava até pesquisando, se alguém souber, porque eu acho que eu não exercitei isso na minha infância, nem na minha adolescência. Esse questionamento filosófico mesmo, né? Do que eu quero, do que eu... sempre questionar, e eu estou procurando um livro para os meus filhos, que tem essa linguagem, que fale disso. Laura, não sei se você já teve curiosidade disso, assim, mas quem souber, por favor, compartilhe. Interessante mesmo, porque tem que ser um livro... Eu sei de um, depois eu te falo no WhatsApp. Eu vou pegar ali, não me lembro agora o nome. Mas que é para criança. Aí quem está assistindo aqui vai ficar, meu Deus, qual o livro que ela... Peraí, era um livro, você pediu... Bota no grupo do WhatsApp. Para Todo mundo. Quem estiver assistindo depois, que não estiver no grupo, vai dizer, meu Deus, que livro foi esse? Qual foi a sua pergunta, Mônica? Eu não entendi muito bem. Um livro para adolescente que traga esses questionamentos de vida? Para criança. Para criança. Porque tem um mundo que fale sobre a sua vontade. Que fomente esse pensamento filosófico, sabe? De questionamento, assim, claro, é para criança, né? Com a linguagem, porque eu acho que seria muito importante se isso começasse desde cedo, né? A gente não precisa chegar lá. Eu sei só o mundo de Sofia, mas aí já é para aqui. adolescente, né? Seria criança. Assim. Encontrou, Denise? Ótimo. Está na minha lista da Amazon para comprar um dia. Eu não tenho ele ainda, mas achei interessante. É Mundo Cruel, Filosofia Visual para Crianças. E aí ele tem várias cartinhas assim que ele vai fazendo questionamentos, né? São cartelas com situações para você ir questionando mesmo a criança, né? Tem até algumas fotos ali nas avaliações. Que tem algumas cenas aí, por exemplo, você já esteve no lugar de alguma das crianças dessa cena, o que você faria se visse algo semelhante no pátio de sua escola em um parque? Quem é mais cruel, a menina que puxa o cabelo ou que rouba uma bala? Como você se sente ao ver essa cena? Enfim, eu tinha visto um tempo desse e achei interessante, assim, né? Eu tenho um filho de 5 anos e pensei daqui a pouco comprar para começar a dar uma olhada com ele, assim. Também gosto, assim, desses questionamentos, legal, assim, né? Desde cedo. Eu tenho ele, é muito bom. Qual é o nome? Jana? Eu tenho, cara. Mundo Cruel? Mundo Cruel, Filosofia Visual para Crianças. Ok, obrigada. Muito bom, muito bom. Muito bom, já adicionei no meu carrinho. Eu sou a louca da Amazon. Né? Tá lá. Esse carrinho aqui esvazia, vai enchendo, vai esvaziando, depois enche de novo, depois esvazia.
Mais alguém gostaria de fazer considerações finais? Tem uma frase que eu gosto muito do Kafka, que é daquele livro Carta ao Pai, que fala: o que é vivo não comporta cálculo, né? E, para mim, ela resume bem, assim, o sentimento que eu fiquei desse livro, que é isso, né? Assim, eu ia falar algumas coisas, mas depois, esse tempo que eu estava aguardando, todo mundo já foi falando, e essas questões das redes sociais e tudo isso. E, assim, uma outra questão que eu também fiquei pensando, né, quando eu comecei a reler, é como é que Dostoiévski consegue mudar tanto, assim, a forma de escrever, mas, ao mesmo tempo, preservando essa essência dele, porque, assim, nas recordações da Casa dos Mortos, ele estava num estilo ali, né? Aí, não, primeiro era Humilhados e Ofendidos, naquela ali. Aí depois ele veio para Recordações da Casa dos Mortos, aí já mudou totalmente. Aí depois veio para Uma História Desagradável, que você fica, tá, como é que o cara estava naquela pegada e ele veio para essa outra? Quando chega agora na Memórias do Subsolo, ele já muda também o jeito dele, entende? Assim, como é que ele consegue ser tão diverso? Isso que me encanta também, sabe? Assim, ao mesmo tempo que ele vai mudando, você consegue encontrar já alguma familiaridade ali, conforme você vai lendo, né, nessa ordem cronológica, entende? Então, assim, para mim fica isso, assim, é aquilo que eu falo sempre, todo livro que eu leio dele, para mim, vira o meu preferido, até vir o próximo, e o próximo sempre vai ser o outro preferido, né? Mas isso que a Vera tinha comentado, da questão, assim, dessa tentativa de controle que a gente tem também hoje, né? E acho que isso está muito mais... Acho que a gente sempre teve isso, mas é que as redes sociais acabam mostrando isso de uma forma mais, assim, diferente, né? Eu vejo dessa forma também. Assim, eu já vou fazer agora 1 ano que eu não posto mais nada no Instagram, então estou fazendo já um movimento assim de não usar mais mesmo. Eu só entro para olhar se alguém manda alguma mensagem ou alguma coisa nesse sentido, mas não uso mais no dia a dia. E a impressão que eu tenho é que é isso, assim, ele se tornou algo que, não só ele, né, mas como se fosse uma tentativa de controlar, de você, assim, tipo, meio que um checklist de algumas coisas. Até, por exemplo, eu sou mãe, então eu vejo, às vezes, Instagram de, sei lá, dicas de criação de filhos. Então, como se fosse um passo a passo que você vai seguir para você ser o pai ou a mãe perfeita, entende? Assim, e isso para diversas áreas, você vai ver. Então, como se fosse uma tentativa de você, de alguma forma, achar que você vai conseguir chegar num lugar assim de perfeição, assim, agora você Fórmula para tudo, né? A fórmula para tudo. Isso, tipo, tem um Para passo o a seu passo, tem um abdômen checklist, trincado. né? Tem um checklist que você vai ter que seguir, que se você seguir essas dicas, e assim, a comunicação que é usada muitas vezes essa mesmo, assim, 10 dicas de não sei o quê, 10 passos, uma coisa bem autoajuda, assim, né? Muitas vezes. Então, assim, é isso, né? E a gente não... Quanto mais a gente tentar controlar, mais a gente fracassa, porque a gente não tem como ter esse controle, a gente não tem como ter essa... assim, e a gente vai cada vez mais olhando para fora, ao invés de olhar para si mesmo, que é isso, né, que você estava falando, né? No sentido de tentar descobrir quem é você, o que você gosta realmente, não aquilo que parece que, assim, que está vindo de fora para Esperam dentro, de né? Como uma você. Não que imposição. esperam de você. Isso, esse imperativo, assim, de que você tem que ser dessa forma e você esquece de si, você não sabe mais quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, porque você está tão focado nisso que está vindo de fora que você não lembra mais de você mesma, né? Então, assim, Você é só para... advogada do diabo. então, assim, da A minha Jana, parte... igual a Jana falou aí, que tem um lado positivo nas redes sociais, como ela bem Sim. falou, por exemplo, do perfil da Lore, né? Recentemente também eu descobri um outro nicho que só foi possível por conta de rede social, que foi todo um questionamento sobre feminismo. Comecei a seguir umas pessoas porque uma amiga minha falou tal. E, assim, eu não teria se não fosse pelas redes sociais, né? Então, eu acho que, de novo, é a gente saber o que a gente quer mesmo, né? Então, assim, pô, eu não quero saber de ninguém que tá me dá fórmula de ser a melhor mãe ou de
sei lá, por exemplo, de meditar, que não é a minha, de meditação, né, de coisas, ou de yoga, ou de malhação, mas toda essa porta que se abriu para mim, essa janela que se abriu para mim, sobre esse tipo de conhecimento, sobre essas postagens para mim, pô, foi uma grande descoberta. E não teria acontecido se... Eu acho difícil, né? Eu acho difícil, se não fosse a rede social. Isso tudo é para dizer que eu acho que a gente precisa realmente fortalecer o nosso filtro, assim, né? Assim, e quanto mais a gente sabe o que a gente quer, menos eu acho que a gente vai se afetar por essas coisas ruins que tem nas redes sociais. E, assim, rede social também, gente, é um recorte da vida no cotidiano, porque no cotidiano, você tira as redes sociais, tem no ambiente de trabalho, uma colega que quer te dizer isso, só aumentou, eu acho, o alcance disso tudo, né? Mas não é isso. Alguém falou alguma coisa, eu vou parar. É como um shopping, né? Se você vai num shopping sabendo que você vai comprar, por exemplo, você entra lá, compra, você pode até dar uma olhada em outra coisa e vai embora. Mas se você vai sem objetivo, você vai acabar comprando um monte de coisa ou achando que você precisa comprar coisas que você não precisa. E a rede social acaba sendo isso, do tipo, por exemplo, o perfil da Lorena. Beleza, eu vou entrar lá, eu vou olhar, porque é um tema que me interessa. Olhei o que eu preciso, eu saio. Eu hoje tento fazer dessa forma, né? Então, o que eu preciso agora? Quero ver sobre isso? Eu entro, olho e saio. Mas se eu ficar ali só passando dele, né? Eu vou ficar horas sei lá, eu já percebi que não me faz bem, realmente, assim, tento lidar dessa forma mesmo, né? Indo com algum objetivo, assim, que eu tenha, né? E eu levantei a mão sem querer, eu não sei baixar, que eu não sei mexer no celular. Já baixou. Deixa só baixou? eu fazer uma observação aqui, porque algumas pessoas já precisam sair. Sabrina, Débora, vocês querem falar? Sabrina deu boa noite aqui. Quero falar, hoje eu estou atrapalhada aqui em casa, eu adorei o livro, vou falar rapidinho, a primeira parte, né, quase que uma autoajuda, para quem está passando por um momento difícil, se identifica demais, e eu, pelo menos, me enxerguei quando a gente vê o outro, né, num subsolo de vida, assim, então, cheio de... Então, eu sempre me espelho em me autopoliciar, né? Poxa, como é ruim ser resmungão, como é ruim criticar demais. E serve muito de alerta de vida as leituras de Dostoiévski para mim, porque às vezes a pessoa se pega e diz... Você está se mutando aí toda hora. Eu estou no celular e está tocando ligação. Aí fica assim. Inconsciente, não quero deixar você falar. Aí fica assim. Mas é isso, eu gostei também mais da primeira parte, porque ali, sei lá, 30, 50 páginas de mergulhar numa filosofia absurda, né? E num mix de autoajuda também, né? Se é que naquela época nem se sonhava com isso, mas já tem várias deixas de como ser e não deixar de ser. Está quase todo sublinhada a primeira parte do livro, no meu pequeno livro, que até ia deixar de indicação para vocês. Eu comprei a versão de bolso, pequenininha, e ela é ótima, super bem traduzida, super fácil, leitura flui fácil, assim, não é nada complicada. Eu gostei dessa tradução da LPM para foi o primeiro Dostoiévski, né, que eu comprei deles. Então é isso, gente. Boa noite. Vocês são demais, né? Um aprendizado. A Vera, ele falou, eu fiquei escorrendo a baba de admiração. Foi perfeito, todas as colocações, só engrandece mais ainda a leitura mesmo. Todo mundo de parabéns. Eu adoro vocês todos. Assim, queria que todo mundo morasse em Fortaleza para a gente tomar um café de 15 em 15 dias, mas vou marcar com a Jane um dia. Tá bom? Pois um beijo para todo mundo. Vem para Salvador, Sabrina. Tem um monte de gente aqui. A gente toma café. Eu vou, tu não chama duas vezes, hein, Mônica? Tu não chama duas vezes, não. Eu tô seca por uma viagem, dá 2 anos de pandemia, não tá fácil, não. Vamos
vamos fazer um encontro do pessoal de Salvador para botar inveja aí? Também acho, também acho. Eu acho que Ai, Vera, né, que se calhar vai alguém de Fortaleza com os milhas perto de vencer, alguma coisa do tipo. Pois é. meninas, eu acho que Olha, assim, Vera abriu o anual, áudio. gente. Anual, a gente podia tentar se reunir todo mundo, né? Fazer um Também esforço macro, Acho. bem Agora que as coisas estão mais programado. tranquilas, né? Acho Em também. Salvador. A outra Salvador. Salvador pode ser, adoro Salvador, Ó. só fui uma vez, assim, mas pode ser. Deixa só eu passar a palavra aqui para Vera, que eu acho que ela abriu o áudio para falar. A Vera não Nossa. ligou a câmera, só fiquei na É porque ela, curiosidade de não, mas saber é quem porque é. ela Acho que é disse, minha ela disse que a conterrânea lá do internet está Sul. ruim. Eu já Tá. sou impossível agora ligar. Eu já Vera, fiz da a onde tu história fala, toda, Vera? De mas do Rio eu Grande abri do sem Sul? querer, desculpe. Eu só queria, então, já aproveitar que está ligado e falar do meu encantamento mais uma vez, agradecer a oportunidade de dizer que adorei todas vocês e queria saber qual vai ser o próximo livro e a data. Desculpem, viu? Eu liguei sem querer, mas aproveitei. Vera, da onde tu é? Que eu não... São que José tu é do Rio nova. Preto. São José do Rio Preto, mas tenho parentes em Salvador, viu, Mônica? E tenho parentes em Sergipe, Aracaju. Em Aracaju também. Eu acho que a gente tem que todo mundo conhecer o bebê da Lorena. Quando ele nascer, a gente marca o café e vai todo mundo conhecer. A Lorena mora onde, Lorena? Salvador também. Olha que delícia, ótimo. Respondendo sua pergunta, Vera, nosso próximo livro vai ser O Crocodilo, né? Vai ser a leitura de dezembro, e o nosso encontro vai ser em janeiro. Já tem data, mas eu vou... 13, Laura, parece. É 13, eu tenho que ver aqui só a data exata, porque agora em breve eu vou lançar lá na Bibliolados o cronograma de 2022, então eu já vou lançar o cronograma, 13, exatamente. Vou lançar o cronograma do ano todo de 2022. Então, esse primeiro vai ser 13 de janeiro, mas a gente vai ter a reunião de inscritos da Casa Morta em fevereiro. Em abril, a gente vai ter Crime e Castigo. Enfim, a gente vai... O primeiro livro que a gente vai ler em 2022 é Crime e Castigo, né? A gente vai começar a ler em janeiro. Agora, em dezembro, ainda é o Crocodilo. Mas sempre assim, a gente tem a leitura de um mês para discussão no outro, ou quando o livro é muito grande, a gente separa um tempo um pouco maior para 2 meses, às vezes 3 meses de leitura para fazermos a discussão. Mas a gente mantém, né, o grupo fixo de discussão sempre, né, para quem está seguindo a ordem cronológica. Gente, alguém tem algum spoiler do Crocodilo para dizer se é dos bons, dos ruins, dos pesados, dos leves? Alguém disse que era meio cômico, não foi? Alguém falou aqui sobre o Ai, Crocodilo. que ótimo. Acho que começar foi Marcelo. 2022 light, O Marcelo falou. Marcelo, que era meio cômico. Gente, eu vou ter que encerrar a nossa reunião. Você sabe que vou encerrar. Tchau, Lori, pode ir. Tchau. Estou encerrando formalmente a gravação, então beijos, até a próxima. E Tchau,